Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre soluções, tá? A gente vai revisar o capítulo todo, parte de conceitos e algumas fórmulas. Então vamos lá. Primeira definição de soluções. Lá no primeiro ano a gente estudava lá misturas homogêneas e heterogêneas. A heterogênea era aquela formada por duas ou mais fases, que é a parte visível, né, até mesmo a microscópio, e a homogênea é aquela formada por duas ou mais substâncias, no entanto, ela apresenta só uma fase. Então, essa é a homogênea. E lá no segundo ano, a gente começou a chamar a mistura homogênea de solução, certo? Quais são os componentes da solução? A gente tem o soluto, que é aquela parte que vai ser dissolvida, e a gente tem o solvente, que é a substância que dissolve, ou seja, onde o soluto vai ser dissolvido. Então, aqui a gente tem na ilustração, vejam, o soluto, a água como solvente, né? E aqui a mistura dos dois formando a solução. Geralmente, o soluto ele vem em menor quantidade que o solvente. Um exemplo disso é o soro caseiro. A gente tem ali a mistura de água com sal e açúcar. A água é o solvente, sal e açúcar é o soluto. A água é considerada solvente universal, no entanto, ela não é o único solvente, existem outros também. Nós vamos ver que existem soluções nos três estados físicos, por exemplo, solução sólida, liga metálica, né? Aqui, por exemplo, união de cobre e níquel, concreto, areia, cimento é água, solução líquida, o próprio água do mar, que tem muito sal dissolvido, álcool, que tem uma porcentagem de água, refrigerantes, e no estado gasoso a gente tem o ar atmosférico. Classificação das soluções. Para a gente classificar as soluções, a gente vai se basear na quantidade de soluto que cada uma delas tem. Então, olha só, de acordo com a quantidade de soluto, a gente pode ter três tipos de soluções: saturada, insaturada e supersaturada. Aí eu vou pedir para que vocês observem aqui na figura. O KNO3 tem aqui, olha, é o nitrato de potássio, né? 31,6 gramas se dissolve em 100 gramas de água. Então, gente, essa quantidade máxima de nitrato de potássio que se dissolve em água, a gente chama de coeficiente de solubilidade. Então, a solução saturada, ela contém essa quantidade máxima de soluto que pode se dissolver no solvente, certo? Então, essa quantidade máxima que se dissolve se chama coeficiente de solubilidade. Cada sal tem o seu. Por exemplo, sal de cozinha que é NaCl é 36 gramas. Então, esse segundo recipiente, olha, dissolveu o máximo permitido, que é o 31,6, a gente tem uma solução saturada. No primeiro recipiente, coloquei uma quantidade inferior, coloquei 20 gramas. Então, quando a quantidade é menor, a gente tem uma insaturada. Agora, observem aqui as outras duas. A gente tem aqui 50 gramas em ambas soluções. Só que uma é saturada e a outra é supersaturada. Como eu vou diferenciar isso? Olhem só, observem que aqui a gente tem um pouquinho aqui no fundo. Quando a gente tem um excesso que se acumula no fundo, ou seja, não se dissolveu tudo, isso aqui a gente chama de corpo de fundo ou corpo de chão. Então, já dissolveu o máximo permitido aqui, que era 31,6, então ela é saturada. Só que o excesso está no fundo, formando o corpo de chão. A última, gente, é supersaturada, porque eu dissolvi o máximo permitido, que é 31,6, e o excesso também. Está tudo dissolvido aqui, olha. Então, a gente dissolveu a quantidade a mais que o máximo permitido. Como isso é possível? Por aquecimento, por exemplo, tá? A gente aquece a substância e consegue dissolver tudo. Quando ela resfria, você vem e agita o recipiente, ela precipita novamente, ok? Então, corpo de fundo, corpo de chão, precipitado, tudo é a mesma coisa, tá? Vamos lá, então, agora, para o coeficiente de solubilidade, cada sal, cada substância tem o seu, né? Solubilidade é a capacidade ou propriedade da substância dissolver ou não em um determinado solvente, por exemplo, sal. Sal se dissolve em água. Em álcool já não se dissolve tão bem, dissolve muito pouco porque tem uma porcentagemzinha de água, mas o sal não vai se dissolver em álcool, tá? E aqui a gente observa que o coeficiente de solubilidade, que é a capacidade máxima, né, do soluto que vai se dissolver, ele pode ser influenciado pela temperatura e também pela pressão. Então, observe nas curvas que, por exemplo, o sulfato de césio, que é esse sal aqui, a curvinha dele é a única que está descendo. Em vez de aumentar com o aumento da temperatura, né, de subir, a curvinha dele desce. Isso significa que quanto mais você aumenta a temperatura, mais calor ele recebe, mais ele se solidifica. Ele não está dissolvendo, ele está solidificando,
tá? Então, conforme a solubilidade, a gente pode ter dois tipos de soluções. As diluídas, que são aquelas que o soluto, a quantidade dele é menor do que a quantidade do solvente, e a concentrada, que é aquela quantidade de soluto é maior do que a do solvente. Um exemplo disso aqui são aqueles sucos que a gente compra de garrafa, que vem escrito no rótulo, por exemplo, suco concentrado de caju. Né? Para você preparar, você tem que colocar água, tá fazendo aí uma diluição, que é um assunto que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, é exemplo de uma solução concentrada. Bom, aqui a gente vai passar para a parte dos cálculos, que é uma parte assim já mais puxada, mais complicada, né? São muitas letras e números misturados, o aluno fica desse jeito aí, igual o Bob Esponja. Mas a gente tem só que prestar atenção, gente, nos dados. Quando fazer os exercícios, prestar atenção no que ele está te informando para a gente poder identificar, tá? Primeiro, antes de tudo, a gente vai observar o seguinte: os índices. Para o soluto, a gente vai estar usando o índice 1. Para o solvente, a gente utiliza o índice 2. E para a solução no geral, a gente não usa índice, tá? Então, nossa primeira formulazinha aqui é a concentração comum. Veja, concentração comum, M1 sobre V. O que significa cada coisa dessa aqui? M1 é a massa do soluto, lembrando vocês que é em gramas, certo? E o V é o volume da solução, que também vem em litros. A maioria dos exercícios traz em ml, então a gente tem que transformar ml para litro, que é a unidade padrão, tá? Como eu faço isso? Dividindo por 1000. Aí você divide ml por 1000, você chega em litros. Próxima fórmula, gente, é a densidade. Observe a fórmula da densidade. Eu vou voltar aqui rapidinho. Olha a fórmula da concentração. Estão vendo como são parecidas? A diferença é só esse umzinho aqui, que na concentração eu uso a massa de soluto. Na densidade, eu já vou usar a massa total. Então, a massa total da solução e o seu volume, tá? A massa também em gramas, o volume aqui em litros. Então, lembra lá do exemplo do soro? Na densidade, eu preciso da massa do soluto, no caso, açúcar e sal, e solvente da água também. Aqui tudo vai ser utilizado. Agora, a gente vai falar de título. Título em massa e título em volume. Bom, o título, desculpa, eu passei rápido. O título, olha só, título em massa é a massa do soluto, M1 sobre a massa total. Título em volume, volume de soluto sobre o volume total. Lembrando que título, gente, é um número puro adimensional, ou seja, não tem unidade, como grama por litro ou mol por litro. Mas o detalhe aqui é dado em porcentagem. Então, você chegou ao resultado, você tem que passar para a porcentagem, tá? Então, você faz isso multiplicando por 100. E aqui nas identificações, só para a gente lembrar que o V, que é o volume total, a soma do V1 com o V2, e o M, que é o M total, a massa total da solução, é M1 mais M2. Tem exercícios que você tem que calcular isso tudo separadamente. Molaridade. Essa daqui ela é uma das mais difíceis, mais chatinhas da gente trabalhar. Por quê? Molaridade, concentração em mol ou concentração molar, já começa aqui. Ela pode ter vários nomes diferentes. O que é a molaridade? É a relação do número de mols, que é o M1, dividido pelo volume da solução. Só que essa fórmula pode ser representada dessa segunda maneira, porque eu vou pegar o N1, que é o número de mols, e desmembrá-lo, escrever assim, que a fórmula do número de mols é a massa sobre a massa molecular. Lembram? E aí a gente tinha que calcular a massa molecular da substância à parte para fazer esse cálculo. Então, às vezes, o exercício traz o número de mol facilmente, né, para você resolver, ou te traz a massa e você tem que jogar na massa molecular, ou, por exemplo, traz o valor da concentração comum da solução, aí você joga na fórmula concentração comum, acha a massa para depois calcular a molaridade, né? E também você tem que estar atento a esse tanto de M aí, tudo parecido. Concentração molar, massa de soluto e massa molecular, ok? Diluição de solução, o mesmo soluto. O que é diluição? Gente, diluição é você adicionar mais solvente a uma solução inicial, ou seja, ela já está pronta. Então, lembra lá do que eu falei do suco, do preparo do suco? Aquilo é uma diluição. Ou você vai tomar um café, um chá que está forte, você vai lá e coloca um pouquinho de água. Fez uma solução, uma diluição, tá? Então, para a gente fazer esses cálculos, eu tenho concentração e volume inicial igual a concentração e volume final. Ou também a gente pode usar C1, V1, C2, V2, tanto faz,
tá? Então, pode ser inicial, final ou 1 e 2. Só lembrando aqui, quem é inicial, quem é final, tá? Esse mesmo raciocínio aqui desse cálculo, gente, também vai servir para concentração molar, que é o M, né? A gente substitui o M no lugar do C, ou para título, tá vendo? TIVI, TF, VF. Só que aqui o que é importante, que a gente não pode se esquecer, a massa do soluto, que é o M1, da solução inicial, é igual ao da final. A massa não sofre alteração. Você pode adicionar a água e tudo, mas a quantidade de massa que você pôs ali dentro permanece a mesma. O volume não, o volume 2 vai aumentar, né? Porque você colocou solvente, então é claro que vai aumentar. E a concentração 1, ela é maior, porque ela é inversamente, ela é diretamente proporcional ao volume. Então, se o volume aumenta, ela também aumenta e vice-versa. Certinho? E por último, mistura de soluções com o mesmo soluto e mesmo solvente. Quando são diferentes, soluto e solvente, a gente tem uma titulação. Então, aqui é só uma mistura. Você tem várias misturas, juntando tudo em um recipiente só. Então, ao misturar as soluções de mesmo soluto e mesmo solvente, a gente pode estar usando essas duas fórmulas aqui. Concentração e volume final, né, que é o resultado de quando você soma concentração e volume da solução 1 com concentração e volume da solução 2. Tem exercício que traz até 3 ou mais. Geralmente são 2, mas alguns podem vir com 3 ou mais. Mesma fórmula aplicada para concentração molar, né? MFVF, M1V1, M2V2. Aqui as especificações de todo mundo, quem é o que, mas a gente já sabe, né? Então, pessoal, por hoje é só. Né? Até a nossa próxima aula, onde a gente vai estar fazendo exercícios sobre esses conceitos, ok? Tchau, tchau!